Olá, humanos, tudo bem? A gente está ainda na parte de botânica. A gente já viu então a parte da histologia vegetal e que na sequência dos vídeos já é uma misturada entre histologia vegetal e fisiologia vegetal, né? Não sei se vocês notaram, acompanhe na sequência dos vídeos. Quem não teve a oportunidade de vir ainda, por favor, veja a sequência da parte de histologia vegetal. E a gente já entrou praticamente na parte de fisiologia vegetal. A gente viu a condução da seiva, anel de Malpighi, abertura e fechamento dos estômatos. E a gente começa agora a parte de hormônios vegetais, ou fito-hormônios. Então nós vamos citar, falar alguns detalhes de cada hormônio e a gente vai dar uma aprofundada maior na auxina. Por que a auxina? Porque junto com a auxina a gente vai falar também dos tropismos e dos nastismos. Tá legal? Que são os crescimentos orientados, desenvolvimentos orientados. A auxina, ela está muito dentro desse assunto de tropismo também, tá ok? Então, a gente vai trabalhar os hormônios vegetais, misturando histologia com fisiologia vegetal e aproveitando os hormônios vegetais, a gente fala de uma vez dos tropismos, tá ok? Guarda aí, daqui a pouco a gente volta. E a gente volta, então, já com todos os hormônios citados aqui, os mais importantes, com também as características de cada um, que são as mais importantes. A gente não vai entrar muito a fundo nessa parte não, tá legal? Bom, então olha só, os hormônios vegetais, assim como acontece no nosso organismo, são substâncias reguladoras. As substâncias reguladoras são aquelas que são produzidas pelas células, no nosso caso nas glândulas e glândulas endócrinas. Eles viajam pela corrente sanguínea e encontram células-alvo. No vegetal acontece a mesma coisa, só que eles são chamados de fito-hormônios, tá legal? Nós temos o fito-hormônio que mais cai em prova, que são as auxinas, que a gente vai abrir aqui daqui a pouquinho, tá legal? Mas ela vai ser responsável pelo crescimento das extremidades, é a principal característica dela. Lembra, o vegetal, ele cresce, ele se desenvolve pelas extremidades. Ele vai se desenvolver na gema apical, na ponta da planta e na ponta da raiz, na coifa, tá legal? Que são as células meristemáticas, elas vão se multiplicando. Legal. Bom, à medida que esse vegetal vai crescendo, ele tem que ter um estiramento desse caule. Esse estiramento do caule vai auxiliar também no seu desenvolvimento, que são as giberelinas. Mas quase sempre numa prova cai que a função da giberelina, assim, para você marcar, é a germinação de sementes. A germinação da semente, lembrando, a semente fica no estado de dormência e tem que existir condições externas para ela se desenvolver. Por exemplo, temperatura, salinidade, luminosidade, frequência. Então tem uma série de fatores físicos que interferem. E essa interferência vai estimular, vai ativar as giberelinas. As giberelinas, então, começam a provocar essa germinação das sementes. Tá legal? Um outro hormônio interessante também são as citocininas, que são responsáveis pelas mitoses. A célula vai, então, notem que se ela trabalha com proliferação celular, a citocinina também vai estar trabalhando junto com a auxina, porque para a gema apical se desenvolver, para a extremidade da raiz se multiplicar, são mitoses. Então são vários hormônios que atuam junto, assim como acontece com a gente, tá legal? Então ele vai ser responsável pela proliferação celular, você vai entender como mitoses, tá legal? Que é a multiplicação celular. Vamos colocar aqui, ó, mitoses, tá? Mitoses. O etileno é o único hormônio vegetal que é um gás. E esse gás, ele tem uma série de funções. Mas a principal função que cai mais em prova é que esse gás, ele é responsável pelo amadurecimento do fruto. Esse gás, ele pode ser estimulado com outro gás, o CO2, por exemplo, e ele vai ser estimulado a ser produzido. Então, tem algumas questões de prova que mostram assim, antigamente pegava-se um cacho de banana, enrolava-se no jornal, deixava guardado e falava assim, não, é bom que esse jornal aqui, porque ele amadurece mais rápido. Por que ele amadurece mais rápido? Porque quando você embrulha no jornal, o gás fica acumulado ali e esse gás faz a maturação do fruto mais rápido.
Em alguns locais, eles guardam os frutos mais verdes e bloqueiam esse amadurecimento do fruto, existe uma técnica para isso, e vai chegando a época de distribuir esse fruto, ele vai estimulando a liberação de etileno a partir de outros fatores físicos, no caso pode ser CO2, e esse etileno vai sendo liberado em umas quantidades maiores e o fruto amadurece no tempo certo. Então já existe um controle para isso, tá bom? O ácido abscísico, bloqueio do crescimento no inverno e olha aqui, dormência das sementes. Então, se ele faz dormência das sementes e as giberelinas fazem a germinação das sementes, eles são antagônicos. Quando o ácido abscísico está mais alto, a giberelina está mais baixa. Quando a giberelina está mais alta, o ácido abscísico está quando a giberelina está mais alta, o ácido abscísico está mais baixo. Então eles são antagônicos, tá legal? Bom, esse ácido abscísico também, uma coisa importante que chega a cair na prova, deixa eu sair daqui, dá para você notar direitinho, é que ele é responsável pela queda das folhas no inverno. Ele provoca uma interrupção do fluxo de nutrientes para a folha. Essa folha agora não consegue mais nem sintetizar sua clorofila e ela deixa de ser verde, começa a ficar mais amarelada, ou seja, sem a fotossíntese, com algumas manchas escuras que são os resíduos da metabolização da folha. E depois de um determinado tempo essa folha cai. Qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, na época de frio, a temperatura é mais baixa, claro, a umidade relativa do ar também é mais baixa, o solo está muito frio, as bactérias decompositoras não funcionam direito, não tem muitas chuvas, então agora tá seco aquele ambiente. Então não tem água para fornecer para todo mundo. Se não tem água para fornecer para todo mundo, joga-se as partes cisternas fora e ela mantém só a sua estrutura, diminuindo a sua taxa metabólica e ela consegue passar aquele período, aquele inverno. As condições começaram a melhorar, tudo direitinho, essas folhas são refeitas, então novas folhas serão formadas a partir do momento que tem nutriente para todo mundo. Essas folhas que vão cair no solo, serão decompostas e essa decomposição vai gerar uma série de nutrientes que as raízes pegam e o ciclo continua. Tá legal? Nem todas as plantas têm essa queda das folhas na época mais fria. Tá legal? Bom, dentro desses fito-hormônios, o mais importante são as auxinas. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Olha só. Deixa eu pegar a caneta. Essa aqui é azul. Vou pegar a caneta preta. As auxinas, elas têm como principais representantes o ácido indol acético. O AIA. O ácido indol acético. Então, na sua prova pode cair auxina, pode cair AIA. Existem dezenas de auxinas diferentes. A que cai em prova é o ácido indol acético ou AIA, tá legal? Ele é responsável pelo crescimento, né? Então, já colocar aqui, ó, crescimento das extremidades. Das extremidades. Mas olha só, ele é produzido principalmente na gema apical. Vamos colocar aqui, ó. Gema apical, produção. Então ele é produzido lá em cima e vem descendo. Gravidade, tá legal? Bom, essa gema apical, à medida que ela vai produzindo, ela vai começar a crescer, né? Crescimento das extremidades. Bom, o que acontece é o seguinte, essa auxina não se sabe ainda se ela é oxidada pela luz ou ela vai em direção contrária à luz. Vou colocar que é oxidada pela luz, tá legal? Pode ser oxidada pela luz. Então, onde tem auxina, tem um crescimento muito grande, tá legal? Bom, coisas importantes. Olha só. O aumento, eu vou colocar AIA, tá? Porque é o que a gente está representando aqui. O aumento do AIA estimula o crescimento do caule
Crescimento do caule. Pô, legal. Só que é o seguinte, inibe o crescimento da raiz. Mas inibe o crescimento da raiz. Então, o que vai acontecer? O caule agora está se desenvolvendo, os galhos também, mais folhas, a raiz não está crescendo. Então, existe uma necessidade de mais água e mais sais minerais. Como a raiz não está crescendo, chega um momento que para o crescimento desse negócio todo. Para por quê? Por falta de matéria-prima. Então, toda vez que para o crescimento do caule, o que acontece com a taxa do AIA? Diminui. Então, vamos colocar aqui, ó. A diminuição do AIA, vou colocar aqui também, o AIA inibe o crescimento do caule, mas estimula o crescimento da raiz. Então, toda vez que aumentar a auxina, cresce o caule, mas não cresce a raiz. Se vai parar de crescer o caule, diminui a produção de auxina. Se diminui a produção de auxina, o caule já não está crescendo mais, a raiz começa a crescer. Ela vai crescendo, vai aumentando a sua área, vai conseguindo mais água, mais sais minerais, mais nutrientes. Agora tem nutriente para todo mundo e ele volta a crescer. Quando ele volta a crescer, isso aqui para. Então, eles nunca crescem ao mesmo tempo. Ou cresce o caule ou cresce a raiz. Os dois ao mesmo tempo não, porque esse hormônio não permite. Tá legal? Então, num gráfico, você pode encontrar essa organização da auxina. Vamos colocar aqui, ó. O aumento estimula caule, mas inibe a raiz. Aqui, a diminuição inibe o caule, mas estimula o crescimento da raiz. Isso é importante porque vai determinar, inclusive, o crescimento e a direção do caule e a direção da raiz. Porque essa auxina também fica envolvida em todos os tropismos. Tropismo é um deslocamento orientado. Esse deslocamento orientado, ele vai ter que crescer para um determinado lado, crescer para o outro lado. Quem vai provocar esse crescimento são as auxinas. Tá legal? Então, no nosso próximo bloco, a gente vai pegar essas informações da auxina e nós vamos aplicar num gráfico e nós vamos aplicar nos tropismos. Tá ok? Fechado? Então, a gente fecha essa parte com essa auxina, tá? Tira aí só seu print. Ok? Lembrando, normalmente esses hormônios eles caem mais em provas objetivas. Ele vai te dar uma série de informações e você vai ter que identificar qual é esse hormônio. Os hormônios que mais caem em prova são as auxinas e o etileno. Tá legal? Então, a gente fecha esse bloco. No próximo bloco, então, a gente transforma isso em gráfico e o tropismo. Tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho, então. Falou, gente. Aguardo no próximo bloco.